Na escrituração, é vedada. Inciso 1. A utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como a uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. Inciso 2. A assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente. Inciso 3. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. Inciso 4. A utilização de chancela ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Artigo 83. A escrituração de termos, atos e papéis, em geral, observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas, quando necessária. Parágrafo 1º. A qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. Inciso 1º. Tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número de inscrição no CPF, ou o número do RG, ou, faltante este último, a filiação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Parágrafo 2º. Nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara e o endereço completo do fórum remetente, inclusive com o número do código de endereçamento postal, telefone e correio eletrônico e e-mail institucional. Artigo 84. Os instrumentos de ordens, requisições, precatórias, ofícios e autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos, conterão de forma legível o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. Parágrafo 1º. O escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz, que subscreveu o documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício do juízo, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos, para os quais a lei exige certificação de autenticidade. Inciso 2. Quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Parágrafo 2º. Nos ofícios de justiça contemplados com sistema informatizado oficial que permita a utilização da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital. Dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. Artigo 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato judicial, e não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Parágrafo 1º. A subscrição do juiz é obrigatória, quando, inciso 1, a lei ou estas normas de serviço expressamente o exigirem. Por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura, alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento, explícita ou implícita. Inciso 2. Houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Inciso 3. Os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandantes de polícia militar e das Forças Armadas.
Parágrafo 2º. A emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente e não exista determinação do juiz em sentido contrário. A hipótese não se enquadre nas disposições contidas no parágrafo 1º deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94. Artigo 86. As disposições previstas nesta seção relativas à escrituração em meio físico aplica-se, no que couber, à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente, inciso 1, no cadastramento de dados, inciso 2, na movimentação processual, inciso 3, na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo. Seção 8. Da ordem dos serviços dos processos em geral. Subseção 1. Da autuação, abertura de volumes e enumeração de efeitos. Artigo 87. Ao receber a petição inicial ou a renúncia, o ofício de justiça providenciará em 24 horas a autuação, nela afixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes, juízo, natureza do feito, nomes das partes, data, etc. Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão no interior do auto da autuação e do registro do processo. Artigo 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas na posição horizontal para assinalar situações especiais, descritas nestas normas de serviço. Artigo 89. Os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário, ou para manter peça processual com seus documentos anexos, podendo, nesses casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Parágrafo 1º. O encerramento e a abertura de novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. Parágrafo 2º. A numeração ordinal, indicativa de novos volumes, será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Artigo 90. Nos feitos antecedidos dos procedimentos preparatórios à peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública, etc., terá numeração própria, apondo-se o número da folha seguida da letra I, de tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicações de atos infracionais, inquéritos policiais, etc., seja sempre aproveitada integralmente. Artigo 91. Os escrivães judiciais, ou sob sua supervisão, os escreventes zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Parágrafo 1º. Em caso de erro na numeração, certificar-se-á a ocorrência, sendo vedada a renumeração. Parágrafo 2º. A hipótese de numeração repetida, acrescenta-se-á apenas uma letra do alfabeto, em sequência, certificando-se